Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? Como eu falei, naquilo que a gente começou na semana passada, que foi investigar, por assim dizer, essas três igrejas do Novo Testamento ali do livro de Atos. Então a gente falou da igreja de Jerusalém, que é aquela igreja que ela ainda estava num contexto cultural judaico, portanto tinha características, né? A gente precisa entender o seguinte: uma igreja, ela é reflexo do seu tempo e da cultura que ela está ali, né, inserida. A gente não pode desconsiderar isso, né? A gente precisa entender que há características ali, formas de servir a Deus naquele contexto, que é muito influenciado por conta dessas questões externas. Ou seja, o tempo que se vive, né, os desafios que se tem, e é por isso que nós, como cristãos, como igreja, a gente precisa ter uma leitura do mundo, da realidade do mundo. Quais são os desafios hoje nossos? Não são os mesmos desafios dos irmãos de 50 anos atrás. É diferente, né? Eles não tinham, por exemplo, esse desafio tecnológico que a gente tem. Eles não tinham uma vida como a gente tem hoje, uma correria doida, né? Vivemos muito mal, a gente se organiza muito mal, a gente tem uma péssima qualidade de vida, né? Dorme mal, se alimenta mal, enfim, a gente tem, né, como sociedade humana, a gente tem esses desafios. Então, como a igreja, fazendo essa leitura, como que ela pode manifestar o Evangelho nessa realidade? Como que a gente comunica o Evangelho? Como que a gente vive o Evangelho? Quais são os nossos desafios? Então, quando a gente vê essas igrejas aqui, serve para que a gente possa ter esse entendimento. Então, a igreja de Jerusalém, né, constituída em, assim, quase 99%, quase 100% dos seus membros eram judeus. Portanto, eles tinham uma cultura. Quando a gente aceita Cristo, não é que a gente muda totalmente a forma de viver, né? De se vestir, de viver, de se alimentar, não. Ainda há, né, toda uma questão, inclusive, nem precisa também. Porque não existe uma cultura que é totalmente de Deus e uma cultura que é totalmente do diabo. Né? O que eu falo, o que eu estou querendo me referir quando eu falo de cultura? O que vocês entendem de cultura? O que é a cultura de um povo? A cultura é a vestimenta, o modo de se vestir, o modo de se educar. Para mim, hábitos, né? Costumes como esse, por exemplo, né? De se vestir e tal. É que algumas culturas, elas são mais características, né? Tem mais características assim que a gente vê quase que uniforme. Desculpe interromper, nem o irmão falou que, né, que no judaísmo você não vai ver um judeu na rua. Ou seja, se você é raro você ver isso. Nem o pastor mesmo falou na aula passada. Para você ver isso, você tem que... É muito raro. Muito raro, porque a cultura deles é um ajudar o outro mesmo. Então a gente vê aí, ó, a cultura nesse sentido é uma cultura, é uma forma de viver, de se relacionar, de viver como sociedade que é coletivo, né? Então, por exemplo, os judeus têm, os orientais, eu falei também desse exemplo, né? Eles têm essa forma de enxergar a vida como coletivo. E eu acho que eu até falei em outra aula, que perguntaram para um judeu, numa entrevista, aliás, comentaram, né? Hitler matou 6 milhões de judeus. Ele corrigiu o repórter, ele falou, não, Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Estão percebendo que a forma de ver, de perceber é diferente? Por que ele falou isso? Porque é uma mente coletiva, funciona no coletivo, não é um indivíduo. E é por isso que você vê uma cultura onde você tem mais características uniformes. Por exemplo, você falou assim, a forma de vestir, tá, mas do brasileiro, qual é a forma de vestir do brasileiro?
Você não tem, né? Uma coisa que... tem um brasileiro lá no Alasca. Aí, pelas vestimentas, pelas roupas, a gente sabe, é um brasileiro. Não tem isso, né? Agora, por exemplo, um judeu ortodoxo, aí a gente já consegue, de repente, né? Pela indumentária, pelas vestes, a gente já consegue. Pela forma de se comportar, né? Então você tem características muito fortes em algumas culturas. Só que todo povo tem sua cultura, sua forma de viver. E aí a gente precisa entender isso. Como igreja, a gente precisa entender o que na cultura que nós estamos, por exemplo, no Brasil, o que de fato aquilo é adequado, aquilo honra a Deus, aquilo manifesta os valores do Evangelho e aquilo que não manifesta, aquilo que não representa, né, os nossos princípios. E aí a gente precisa fazer essa triagem, sabe? Filtrar tudo isso aí, né? E aí a gente percebe que essa igreja aqui de Jerusalém ainda está muito presa nas religiosidades. Tanto é que houve aquele primeiro concílio, no capítulo 15 de Atos, para decidir, eles vão guardar a lei de Moisés? Os gentios que estavam aceitando, né, o Evangelho. Porque como a igreja era de judeus convertidos a Cristo, ao Evangelho, só que estavam chegando pessoas que não eram judias. E aí o que acontece? Na época, né, dos judeus mesmo ali, do judaísmo, melhor dizendo, para você fazer parte do judaísmo, você tinha que ter um monte de... passar pelo ritual da purificação. Se fosse homem, tinha que se circuncidar, né, que era a marca da aliança aí com o povo de Deus, com o próprio Deus e tal, a circuncisão, os homens, né, claro. E aí você tinha uma série de rituais. Não podia, tinha que guardar o sábado, né? Tinha uma série de alimentos, que uns alimentos podiam comer, outros não, porque eram impuros. Enfim, você tinha um monte de regras, um monte de mandamentos pequenos, né? Que eles chamavam de preceitos, tal. E aí houve essa questão, tá? Mas os gentios precisam guardar o sábado, precisam fazer isso, aquilo. Aí chegaram na conclusão lá que não. A gente não precisa disso aqui, né? É só eles se absterem dos ídolos, do que é sacrificado, né? Do sangue, vamos embora, toca o barco. Então a gente percebe que ainda havia essas restrições nesse sentido aqui. E aí a gente percebe que, assim como essa igreja de Jerusalém, embora fosse pessoas de Deus alcançadas pelo Evangelho, ainda tinha aspectos que precisavam ser trabalhados. Aí a pergunta que a gente deve fazer é: e no nosso caso? E nós? Será que temos algumas coisas que a gente precisa ressignificar, retrabalhar, repensar, que a gente precisa mudar de fato? Será que a gente ainda não tem algumas coisas que fazem parte da nossa cultura, mas que necessariamente não fazem parte do Evangelho? Então essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Quanto mais a gente fizer essa reflexão, mais a gente tem condição de experimentar o Evangelho com a mulher, de ensinar o Evangelho com a mulher. Por exemplo, muitos missionários norte-americanos que vieram para o Brasil, né, evangelizar e tudo mais, plantar igrejas, eles trouxeram toda uma cultura norte-americana. Então nós tínhamos, por exemplo, igrejas, né, e até hoje essas igrejas estão aí, que assim, os irmãos, por exemplo, num contexto desse aqui, num país tropical, num clima tropical desse, um calor absurdo, né, você obriga a usar terno e gravata, tem que usar. Pode ser no culto à tarde lá na praça, tem que ser de terno e gravata, né? Mas isso faz sentido? Né? Será que essas coisas, elas de fato são assim, doutrina bíblica? Então a gente precisa entender, tá? Existem costumes, existem tradições, mas essas tradições e esses costumes, eles contribuem ou eles de alguma maneira contribuem para o Evangelho, ou eles expressam muito mais a cultura, né, ou daquele país ou daquela denominação? Então a gente precisa fazer essas análises, né, para que a gente possa separar aquilo que de fato é doutrina bíblica e aquilo que é uma exigência de denominação, de tradição religiosa. Eu não sei se eu falei para vocês uma ilustração, eu gosto muito de contar essa ilustração quando eu vou falar sobre essa questão de tradição, né? E tem coisa que não faz sentido. Fez sentido lá atrás, hoje não faz mais. Por exemplo, eu falei para vocês do casalzinho lá, eles casaram, recém-casado, a mulher fez um bolo. Falei para vocês essa sensação? Não? Então, só para a gente entender o que é, né, a tradição e como isso deve ser reavaliado. A ilustração é o seguinte: um casal lá, né, recém-casado, a mulher fez um bolo. Ela fez o bolo, cortou um pedaço do bolo, deixou de lado e serviu o bolo.
O marido achou aquilo muito estranho. Ué, mas primeira vez, né? Primeiro bolo, recém-casado, não vamos entrar em conflito por causa disso aí. Segunda vez que ela foi fazer o bolo, ela fez a mesma coisa. Ela fez o bolo, cortou um pedaço, deixou de lado e serviu o resto. Ele achou muito estranho, falou, não é possível. Ficou ali tentando descobrir por que ela fazia aquilo. Terceira vez que ela fez isso, ele não aguentou. Falou, não, calma aí, por que você, quando você faz o bolo, você corta um pedaço, deixa de lado e serve o resto? Ela falou, não sei, na minha casa sempre foi assim, minha mãe sempre fez assim. Mas por que sua mãe fazia isso? Não sei. Falei, então liga para sua mãe. Aí ligou para a mãe e falou, mãe, quando a senhora fazia um bolo pra gente, e a senhora cortava um pedaço, deixava de lado e servia o resto, por que a senhora fazia aquilo? Minha filha, não sei, tua avó sempre fez assim. Mas por que ela fazia assim? Não sei, então vamos ligar para ela. Aí ligaram para a avó, né? Disse assim, vó, por que quando a senhora fazia o bolo, cortava um pedaço do bolo, né, e servia o resto pra gente, né, pra minha mãe no caso? Ela falou, minha filha, quando eu e teu avô nos casamos, nós éramos muito pobrezinhos e a gente só tinha uma forma para fazer o bolo, e essa forma era grande, e o outro, né, outra louça que eu tinha, o outro recipiente para servir era menor, então eu precisava cortar um pedaço do bolo para caber lá. Vocês perceberam? Então fazia sentido quando ela fazia isso, né? Tinha um significado, tinha uma utilidade, tinha um motivo, tinha uma razão. Então assim, a mãe fez, a filha fez, a neta ia fazer, a bisneta ia fazer. Então essas tradições nem sempre elas fazem sentido. Fizeram lá atrás por alguns motivos, né? Por alguma razão tinha sentido. Aí a gente precisa entender, porque se não é doutrina bíblica, se não é ensino bíblico de fato, é apenas tradição, elas podem ser ressignificadas. Então a gente precisa entender isso aqui, senão a gente fica assim. O que é a tradição, amados? A tradição. Existe tradição e tradicionalismo, tá? Eu acho que são duas coisas aí que vocês devem memorizar. O que é uma tradição? É a fé viva. É a fé viva das pessoas que já morreram. O que é o tradicionalismo? É a fé morta das pessoas que ainda vivem. Então a gente precisa diferenciar o que é tradição como fé viva e o que é tradicionalismo como fé morta, tá? Então a gente precisa, senão a gente reduz o evangelho, né, a essas tradições, e evangelho é muito mais do que isso, né? Evangelho é um leão que não é domado, não cabe no quintal, né? Tradicionalismo é o quê? Fé morta. O tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda vivem. Ou seja, aqueles ensinos dessas pessoas que ainda vivem, ensinam, mas é morta, é uma fé morta, né? Que não é uma fé, é uma crença, tá? Então não é fé, é crença. Crença é um conjunto, né, ali de valores, enfim, princípios que nem sempre são extraídos da Bíblia, dos ensinos da Bíblia, e sim dessas coisas aí. Quando você pergunta, às vezes, a crença, né, o tradicionalismo, ele está acima muitas vezes do que a própria Bíblia. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Por exemplo, no meio pentecostal, nós temos os cultos onde os irmãos falam as línguas estranhas alto, não é? Todo mundo ali. Então assim, mas o que a Bíblia ensina a respeito disso? Tem um texto lá de 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios. Paulo, o apóstolo, escreve um capítulo todo, quer dizer, ele não escreve um capítulo, né? A gente que organizou o capítulo, mas ele escreve tem um texto extenso que ele vai falar sobre como deve ser a liturgia, como deve ser o andamento do culto. E uma das coisas que ele pontua é justamente sobre isso. Se alguém fala língua, mas não existe um intérprete ali, veja bem, essa pessoa deve falar baixinho com Deus, porque não tem sentido se essa língua, essa manifestação de línguas estranhas no coletivo não edificar o outro, não faz sentido falar. Porque qual é o propósito do ajuntamento coletivo? A edificação mútua. Ele ensina tudo isso no capítulo 14 lá, né? Então assim, tem intérprete? Tudo bem, um fala, o outro interpreta, todos são edificados. Não tem intérprete, a pessoa fala baixinho com Deus ali. Ele deve ser edificando assim para você. Exato, a pessoa edificada, não faz sentido para o outro.
E a pessoa que está sendo edificada, ela está sendo edificada não é de uma maneira racional, né? Porque Paulo disse, ó, eu até falo mais línguas do que todos vocês. E ele diz, não proíba falar língua estranha. Eu falo mais línguas do que todos vocês, só que eu prefiro falar 5 palavras para que o meu entendimento fique com fruto, do que 1000 palavras em línguas estranhas que não vai trazer fruto à minha consciência, ao meu entendimento. Porque ele está tratando dessa questão do coletivo, da liturgia. Agora, o que o tradicionalismo, por exemplo, faz? Passa por cima do texto bíblico, porque a sua tradição, ou o seu tradicionalismo, ele é mais forte. E aí os irmãos fazem isso, ou seja, a experiência pessoal, os ensinos daquela denominação estão acima da orientação bíblica. Olha que perigo, né? Então assim, não desconsideramos isso aqui, não cremos nisso aqui, não fazemos vistas grossas a isso aqui. Até vai pegar uma tentativa, vai pegar assim, o texto para fazer uma outra interpretação, só para justificar o seu comportamento. Aí é muito perigoso, né? Que é a tradição. É, porque a gente está dando mais valor à tradição do que ao próprio ensino bíblico, né? Então olha como é perigoso. E aí não vale só para os pentecostais, não. Eu estou falando para a igreja no geral. Eu só peguei um exemplo aqui, tá? Mas assim, você tem diversas denominações, sejam elas históricas ou pentecostais, e muitas vezes tem suas tradições que não faz sentido nenhum biblicamente falando, né? Percebe então como a gente tem que olhar para essas igrejas? Elas não são modelos absolutos para nós, são parâmetros para que a gente possa extrair delas aquilo que é positivo e ressignificar isso, tá? Contextualizar isso. É que deu problema aí no ano passado, eu acho, tempinho atrás aí, e um dos pastores aí, né, muito influente no Brasil, disse que a Bíblia precisaria ser atualizada, né? Não é isso. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é atual. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso foi um teólogo, Karl Barth, que disse. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Só que ela precisa ser contextualizada. Isso aqui está correto, né? A gente contextualiza ali, porque a cultura é diferente. Os princípios são imutáveis. A doutrina é universal e ela é atemporal. É imutável, são propriedades dos ensinos bíblicos, tá? Só que precisam ser, por exemplo, vou ainda pegar outro exemplo, tá? Eu estou em mente aqui uma outra igreja, também não vou falar, né? Mas, por exemplo, as mulheres têm que usar um tal do véu na igreja. Os homens têm que se cumprimentar com o ósculo santo, beijinho na bochecha, né? E pegam o que? O texto de 1 Coríntios, por exemplo. Mas, é uma questão cultural lá. Então a gente precisa sempre entender se essas questões culturais elas estão envolvidas. Bom, eu falei muito, né? Fui além do que eu estava aqui pensando de recapitular, mas só para a gente entender, tá? Essas igrejas, a gente está fazendo essa análise para a gente entender como isso para nós pode ser aplicado, tá? No nosso contexto. A igreja de Antioquia, a gente já percebeu que ela já não era tão presa às tradições, mesmo porque a Antioquia da Psídia já não era tão característica, né, a sua cultura, como, por exemplo, era dos judeus. Você não tinha tantas regrinhas, tantas características assim que você precisava seguir como judeu, né? Então, os irmãos aqui, eles eram mais desprendidos, tá, por assim dizer, dessas questões. E aí possibilitou que essa igreja fosse um pouco mais além. Ela expressasse o evangelho de uma forma mais dinâmica, né? Tanto é que começa agora a receber e a enviar missionários, a ter uma pluralidade. Amados, é horrível quando a igreja, você olha assim, é todo mundo igualzinho, seja na roupa, na forma de adorar, na forma de pensar, na forma de falar. É um monte de soldadinho de chumbo, sabe? Isso é horrível, né? Então assim, você está matando a beleza da diversidade que o ser humano é. Então, todo mundo tem que usar o cabelo assim, todo mundo tem que usar roupa assim, todo mundo tem que adorar assim, todo mundo tem que falar assim, todo mundo tem que gostar das mesmas coisas. Você está anulando a personalidade da pessoa. O Evangelho não faz isso. O Evangelho, quando alcança o ser humano, ele transforma o caráter, preserva a personalidade e controla o temperamento, tá? O Evangelho faz isso na vida do ser humano. Então, transforma o caráter da pessoa, preserva a personalidade, essas características da persona, e controla o temperamento.
da pessoa, né? Então, no temperamento você tem todos os temperamentos possíveis aí. Você tem pontos positivos e negativos. E o Evangelho vem para estar equalizando isso, organizando isso, né? Domando aquilo que não é bom nesse temperamento e potencializando aquilo que é bom. Então, é assim que o Evangelho age na vida do ser humano. Nós precisamos entender isso, tá? Senão a gente vai matar essa beleza que é a diversidade, né? A pluralidade. É muito bom a gente ver na igreja várias expressões. A gente vai ter uma matéria? Não vamos não, calma aí. Tanto que na igreja, na outra igreja que eu ia, o diácono lá tinha que ir de terno preto, camisa branca, gravata preta. Tinha que ter um uniforme, né? A gente pergunta, né? Até o que isso é benéfico? Né? O que traz de benefício de fato? E os benefícios, né, que talvez alguém pode falar que tenha, eles são mais benefícios ou malefícios? Os pontos positivos, eles são mais ou menos, né, se não tivesse? A gente não precisa fazer toda essa análise, né? Porque cada um vai ter os seus argumentos, assim, né? Então, a gente precisa analisar se na ótica bíblica faz sentido. Mas aqui a gente já percebe. Eu ia falar que a gente vai ter uma matéria, mas não vamos, é de outro curso. Essa matéria que é Ministério Eclesiástico, tá? É de outro curso, teológico, mas é de outro curso. Onde a gente fala dos 5 ministérios, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Efésios 4 e 11 lá. Então a gente percebe que cada um desses dons aqui, dessas pessoas que têm esse dom ministerial, eles têm olhares diferentes. Eles enxergam diferente as situações. Enquanto o apóstolo enxerga o mesmo fato de uma maneira, o pastor enxerga de outra, o evangelista de outra, o profeta de outra. Então são olhares, percepções, leituras, discernimentos diferentes. E todos eles são dons de Deus, todos eles são usados pelo Espírito Santo. Só que cada um traz esses olhares para, inclusive, enxergar mais, né? Então, quando a gente respeita essa diversidade, a gente tem uma maturidade maior. A gente tem uma visão maior das coisas. Não fica ali, sabe, naquela bitolagem, né? Naquele quadradinho fechado, né? Limitando o Evangelho, fazendo do Evangelho mais uma religião limitada. Não é isso. O Evangelho é a ótica de Deus sobre a vida, sobre o mundo. Ou seja, não tem nem como limitar isso, né? Então a igreja de Antioquia já tinha esse perfil mais dinâmico, né, mais diverso e tudo mais. Aí a igreja de Éfeso, que é o que a gente não falou, então na verdade aqui eu fiz uma recapitulação de tudo, né? Na semana passada. Vamos para a igreja de Éfeso, que é o capítulo 18 e 19 de Atos, tá? Capítulo 18 e 19 de Atos é onde está registrado o início dessa igreja. Essa igreja que mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever uma carta para ela, que é a carta aos Efésios, né? Então a carta aos Efésios é uma carta que vai falar sobre o corpo de Cristo, tá? Talvez seja a carta de Paulo ou o livro do Novo Testamento que mais aborda as características da igreja, nesse sentido do corpo de Cristo. Vai falar dos dons, vai falar da unidade, vai falar da comunhão, vai falar, né, desse coletivo, enfim. Então a carta aos Efésios, o tema é esse, é o corpo de Cristo. Cada carta, cada livro tem um tema, né? Mas a carta de Paulo aos Efésios vai falar sobre o corpo de Cristo. E é aqui no capítulo 18 e 19 de Atos que surge essa igreja. Então Paulo é quem planta essa igreja, né? E Paulo estava ensinando aquela igreja a desenvolver sua pastoral, guarda essa palavra que é importante, tá? Naquela região. Então ele ensinou essa igreja a desenvolver a pastoral naquela região e trabalhou então a presença da liderança, né, dos membros leigos daquela igreja. O que isso quer dizer? Enquanto outras igrejas tinham lá de repente centralizações e líderes, né, que me parece que era a igreja de Jerusalém, por exemplo, era muito centralizada em líderes. Olha, amados, não tem igrejas que são assim hoje? Né? Elas dependem muito dos seus líderes, dependem para tudo. Se não tiver um líder, se não tiver tal líder principal ali, o negócio não funciona. Porque essa igreja foi estruturada assim, né? Centralizada, isso é ruim demais. A igreja não pode depender de um homem, de 2 ou 3 líderes. A igreja ela precisa ter de fato essa multiplicidade que o Espírito Santo pode usar. A gente não desconsidera. Marciano, você quer fechar a porta aí, meu amado, para ver se dá uma amenizada na...
Isso, obrigado, meu irmão. Acho que é. Ele acabou de chegar. Eu vi. Quando ele montou o ministério dele, foi mais da metade da igreja. Porque falava assim, se o pastor saísse da igreja, a igreja não ia pra frente. Olha só. Mais da metade da igreja. Que coisa horrível. Então a igreja dependia de um homem, né? Era centralizado no homem. Tinha 13 anos que ele tomava conta dessa igreja. Aí teve algum atrito lá entre as lideranças. Aí ele foi montar o ministério dele, pra ele. E ele levou mais da metade da igreja. Então, aí, tipo assim, todo mundo que foi falar comigo. Uma parte dos irmãos que foi falar, assim, se outro pastor tomasse conta da igreja, não ia pra frente. então veja só que coisa horrível. Então, assim, essa igreja aí, possivelmente, né, a mentalidade dela era que Jesus não era, de fato, o centro, né? Não era a referência absoluta e máxima, era um líder carismático. Então os líderes carismáticos, eles têm essa conduta, né? Maravilha, meu irmão, chegou em tempo, viu? Eles têm essa característica de centralizar, tudo depende dele, tudo depende, né, se ele não falar, as coisas não acontecem, né? Então a gente precisa entender, amados, que a igreja de Cristo não pode ser conduzida dessa forma. A gente vai ver, eu acho que um pouquinho mais para frente, não sei se eu posso falar agora com vocês, acho que eu vou falar já, se é que eu já não falei antes, né? O que acontece? As igrejas bíblicas, as igrejas do Novo Testamento, ela nunca foi pastoreada por um indivíduo. Nunca foi. Já falei, né? Mas dei exemplos, dei algum texto bíblico, vocês lembram? Anotaram? Não? Qual exemplo que tem bíblico, então, assim, para texto? Se eu não me engano, aqui em Jerusalém, só não sei, só não lembro, acho que... Então vamos ver de novo aí, vamos ver. Quem lembra? Eu acho que eu não falei no detalhe assim, não. Não chegou a detalhar com o texto, não, isso, mas... Exato. Então vamos lá. A minha afirmação é o seguinte, amados. As igrejas do Novo Testamento, elas não eram pastoreadas por um indivíduo apenas, tá? Que tinha voz, tinha vez, tinha autoridade absoluta. Nunca foi assim. Nas igrejas do Novo Testamento, não. Então, por exemplo, quando nós lemos, eu acho que é Filipenses 1:1, vamos conferir primeiro, como eu estou buscando na memória? Vamos ver aqui antes de anotarem, para não anotar errado, né? Filipenses 1:1 mesmo. Só vou pegar um texto aqui para dar exemplo, tá? Mas as outras igrejas também elas mostram, né, de outras formas que era quase que uma identidade das igrejas do Novo Testamento. Isso que a gente chama de liderança colegiada, tá? Liderança colegiada, é um colégio de líderes, é um colégio de pastores, não é um indivíduo. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Com os bispos e diáconos. Então, assim, quando Paulo escreve também a 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dar lá, né, uma lista de critérios para serem admitidos como líderes da igreja, os bispos e os diáconos. Então, assim, o que se entende na teologia? Que as igrejas do Novo Testamento, elas eram pastoreadas principalmente por bispos, no plural, e diáconos. Os dois são no plural. Então era um conjunto de obreiros chamado de bispos e diáconos. E bispos aqui é a mesma coisa que pastor, a mesma coisa que presbítero, a mesma coisa que ancião, tá? Ou seja, refere-se à mesma função. Não eram funções diferentes, né? Títulos diferentes, mesmo porque nem título é. Quando a Bíblia fala de pastores, de presbíteros, diáconos, não são títulos, são funções desempenhadas, tá? As pessoas se prendem muito nessa questão de título e tudo mais, né? Então, assim, sempre eram bispos e diáconos, sempre eram pastores que faziam isso. Quando a gente pega, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, tem 2 textos lá, em Provérbios, que vai dizer que na multidão de conselheiros, aí a segurança. A obra de Deus não se faz na solidão, não se faz por uma pessoa apenas. É sempre nesse entendimento de líderes que têm o mesmo peso de autoridade. Você pode ter
de repente, um líder que ele articule os outros, né? Que a gente chama geralmente de pastor administrativo, sênior, alguma coisa desse tipo, né? Que de fato é aquele que articula os outros, mas que os outros também têm o mesmo peso de decisão, né? Não é uma pessoa que ela toma a palavra final é dela sempre ela que diz o que vai fazer ou deixa de fazer, tá? Então isso é muito ruim, a gente não vê isso no Novo Testamento e a gente infelizmente hoje vê muitas igrejas e é um perigo, né? Porque assim, confiado em um homem apenas, pode ser honesto, pode ser sincero, mas é ser humano, meu Deus do céu, né, mano? Pode começar bem, mas também pode dar tilt, colar as placas, endoidar. Ué, a gente não vê isso às vezes? Só que quando não é isso, monopolizar todo o poder. Exato. Tudo tem que passar por mim. Tudo que eu tenho que fazer, você é o líder, mas você não pode fazer nada se eu não aprovar. Autorizar. Eu tenho que calar e eu tenho que aprovar. Eu tenho que falar, o comandante tem que ser a última palavra. Uma coisa é o líder ele ser informado para a questão da organização, né? Claro que senão vai ser uma bagunça também, né? Cada um vai decidindo e fazendo, não é isso, tá? Mas o problema é esse, quando uma pessoa ela tem que dar sempre o carimbo dela, sempre se ela pode vetar ou pode aprovar. Calma aí, é muito perigoso quando você tem uma autoridade absoluta. Isso na política não dá certo, isso não dá certo na igreja, não dá certo na família, né? A gente chama de déspota, é um imperador, né? É a pessoa que esmaga mesmo, que, sabe, que manda mesmo, né? É esse tirano, então é muito perigoso isso aí, né? A Bíblia não propõe isso, não sugere isso, pelo contrário, né? Então a gente tem aí, ó, 3 formas de governo na igreja: a episcopal, que é essa, para mim é a pior que existe, episcopal. Você tem a presbiteral, né, a colegiada, por assim dizer, um conjunto de presbíteros ou de pastores, e você tem a congregacional, onde as coisas são decididas pela congregação. São os membros que decidem se tal proposta ela vai ou não vai ser aceita. Quer repetir? Tá, a episcopal, né? Que é um homem mandando, tá acima, né? Em cima. Episcopal, você tem a presbiteral, que são, né, os presbíteros, que aqui é a liderança colegiada que a gente fala, e a gente tem a congregacional, ou seja, é a congregação de fato que vai sempre estar tomando as decisões nesse contexto aí dos rumos da igreja. Essas são as 3 formas. As 2 últimas é bíblico, né? A gente percebe que há esse apoio bíblico. A primeira é muito perigosa, parece que uma das mais adotadas que a gente tem na igreja de hoje, brasileira e mundial, e a gente vê que isso, né, não dá muito certo não, muito complicado esse negócio aí, amado. O poder, tem uma frase muito interessante de um filósofo, que ele diz o seguinte: o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder absoluto, ou seja, dado a uma pessoa esse poder absoluto, que ela manda e desmanda, ela também corrompe absolutamente, tá? Ou o poder, né? O poder corrompe absolutamente. Tem igrejas que tem dono, tem igrejas, amado, que ela é passada a direção de pai para filho, é hereditário, é uma monarquia, não é? E eu não estou dizendo que um filho de um pastor não pode ser pastor ou assumir aquela congregação, mas tem que tomar muito cuidado. Por que um filho de pastor tem que assumir aquela igreja local sucedendo o pai? Por que não pode ser o pastor de outra igreja, sendo ele o plantador da igreja? Né? Ou que foi plantado e ele pode ser enviado como um dos pastores, não tem problema. Não é porque é filho de pastor também que vai ser impedido de ser um pastor, se tem vocação pastoral, se tem chamado, se isso é reconhecido pela igreja, se ele demonstra isso ao longo da sua vida, não tem problema. Agora o perigo que a gente vê muitas vezes é esse despotismo, né? É essa questão de favorecer sempre o filho, sempre querer que fique ali na família, né? Ainda mais quando é o cara que planta a igreja, ele é o fundador daquela igreja local. Aí, meu irmão,
Dificilmente ele quer passar para outra pessoa, né, quando acontece alguma coisa, só fazendo aposentadoria. Sempre essa preferência, sempre fazendo de tudo para que fique em família. Muito perigoso isso, né? Aí a gente percebe que tem uma coisa muito errada aqui na base. Tá? Corrompido na base, muito perigoso. Não é assim que a gente percebe. E aí Paulo, por exemplo, aqui nessa igreja de Éfeso, ele trabalhou essa liderança leiga. Muitos líderes, eles não eram esses oficiais, né, exatamente como um pastor, um evangelista e tal. Não, eram os irmãos, entre aspas, comum. Me lembrei agora de um irmão que falou assim para mim, né? Eram dois irmãos, eram irmãos, não eram irmãos de fé. Também eram, mas eram dois irmãos de sangue. Ele falou assim: André, a gente foi numa igreja à tarde, no culto à tarde, né? E aí quem estava recepcionando olhou para nós e perguntou assim: vocês são visitantes? Que somos? Vocês são obreiros ou são irmãos normais? Aí um olhou para o outro e falou: não somos normais. Então assim, né? Então assim, os obreiros parecem muito normal, né? Na ótica dessa recepcionista aí. Então assim, os irmãos normais, os demais irmãos que não são oficiais, né? Que é chamar de leigos, né? Tem uma palavra talvez um pouco não tão adequada, mas enfim, usa-se muito essa palavra. Vocês não são os oficiais, não são esses ordenados, tá? Já falando, tá, amados? Esse é o termo que a gente usa, ordenados, não são ungidos, né? Que é outro erro também, porque isso aqui já vai criando toda essa questão, né? De superioridade, de pessoas blindadas, muito perigoso. Então a igreja precisa tomar muito cuidado na sua forma também de governo, de se organizar. E Paulo aqui identificou que essa igreja de Éfeso, ela deveria ser trabalhada nessa perspectiva, tá? Eles exerciam a pastoral, e é isso que eu quero falar agora com vocês, nesses poucos minutos que faltam para a gente falar sobre o que é pastoral. Por isso que eu falei, guarda essa palavra pastoral, tá? O que é pastoral e o que é pastorado. Tá, alguém já participou aqui do catolicismo? Já, Marcelo? Para mim era tudo festa. Vocês já ouviram então esse termo, né? A pastoral da criança, a pastoral do negro, a pastoral da mulher, né? Na igreja católica eles usam esse termo. Esse não é um termo do catolicismo, tá? Isso, na verdade, esse termo, ele foi criado pelos protestantes lá em 1920, mais ou menos, né? Se não me falha a memória. Aliás, até um pouquinho antes. Mas como para fazer essa separação do protestantismo com o catolicismo, então a igreja protestante, somos nós, deixou de usar esse termo pastoral porque a igreja católica usava muito. Mas esse entendimento está correto. O que é pastoral? O que eu quero dizer com isso, né? O que é o pastorado ou a pastoral? Entende-se por pastoral toda a ação, essa é a definição que eu coloquei aqui, tá? Entende-se por pastoral toda a ação que busca relacionar o evangelho, ou seja, a fé cristã, com as situações concretas do cotidiano. Até aqui está tranquilo essa definição? Está clara? Não? Então eu vou explicar. Vamos lá. Então deixa eu ver se eu... Não, vamos continuar aqui no texto que eu escrevi e aí eu explico, né? Vou começar. Entende-se por pastoral toda a ação que busca relacionar o evangelho ou a fé cristã com as situações concretas do cotidiano, servindo de ponte para a experiência, né? Ou seja, para a experiência do indivíduo. Internalização, incorporação e atualização da fé na vida cotidiana. Vamos traduzir, aplicando a tecla SAP. Entendeu? Então ótimo, tá vendo? Como às vezes o texto completo vai já dando conta, né? Mas só então para colocar mais um esclarecimento aí. Pastoral ou pastorado é onde a nossa fé cristã ela é colocada na vida prática das pessoas, onde a igreja ela entra na vida do indivíduo, tá? Fora daquele contexto litúrgico, faz essa ponte, né? Então isso é o pastorado. A prática pastoral é a ação da igreja na sociedade. A prática pastoral é a ação da igreja na cidade, né? Com seus diversos ministérios. Então é isso que a gente está falando do que é pastoral, é isso. É o que Paulo fez em Éfeso. Ou seja, aquela igreja, aquele grupo de irmãos, eles estavam influenciando, sendo enviados na sociedade para ali exercerem os seus ministérios.
Porque o que a gente tem como ministério? Pastor, profeta, evangelista, né? E tal, diácono, então, líder de louvor, que a gente colocou o nome de levita. Eu até falei para vocês, né? Não tem problema nenhum chamar de levita se ele andar 50 centímetros no chão, né? Flutuando, levitando. Pode chamar de levita, senão teologicamente está errado. E é bem interessante, amados, no sentido assim de analisar teologicamente quantos erros a gente não tem, né? Na nossa compreensão. Porque chamar os músicos de levita é totalmente antibíblico. Não tem apoio nenhum doutrinário. No Novo Testamento não tem como. Se fosse pegar os parâmetros do Antigo Testamento, esse cara teria que ser da tribo de Levi. Ele teria que ser descendente de Arão. Olha só. Ele teria que preencher um monte de pré-requisitos, cerimonial, um monte de coisa. Os levitas, eles não eram exclusivos da música. Alguns levitas, um grupo de levitas, eu falei isso para vocês semana passada, que você tinha lá o Arão, né, que dá origem em Moisés, a lei, vocês sabem, né, a lei lá, a lei de Moisés partiu então, quando Moisés era vivo, Deus trouxe para ele todos os mandamentos, né, e foi aí regulamentando toda a nação de Israel, né? Você tinha a lei litúrgica, que a gente chama de lei cerimonial, ou seja, várias regras para cerimônias. Você tinha várias regras e mandamentos para a vida civil, vida social, e a vida então você tinha de se alimentar, que também fazia parte da cerimônia. Então você tinha a lei cerimonial e a lei moral de Deus. Não era o que eram leis diferentes. É porque, assim, você tinha cerimônias que não cabem mais a nós. Nem hoje, os judeus, se a gente for em Jerusalém, for lá em Israel, nem os judeus, eles seguem mais aquelas regras. Você não vai ver mais sacrifício de animais, por exemplo, entre os judeus. Os praticantes do judaísmo não tem mais essa prática. Né? Olha como muitas coisas foram abolidas pelos próprios judeus. Não faz mais sentido. Como eu falei, são tradições que não fazem mais sentido. E aí o que acontece? Voltando ao levita, né? Que eu entrei na questão do levita. E aí você tinha, então, Moisés, aí você tinha o seu irmão Arão, dos filhos de Arão, Gerson, Coate e Merari, é que saíram os levitas. Então você tinha os gersonitas, os meraritas e os coatitas. Cada um tinha função específica em toda essa liturgia. Então um grupo era destinado à manutenção do templo, montagem e desmontagem do tabernáculo, que era aquele templo, né, ainda móvel e tudo mais. Os outros eram destinados ao sacrifício, os outros eram destinados a outra coisa. Então, dependendo de onde que vinha a sua, como fala, a origem hereditária, né, de quem era filho, ele ia destinado a tal função na liturgia. Então, percebe um monte de coisa, um monte de critério que tinha que ter. E o que a maioria deles faziam? Não era música. Eles foram os levitas separados de fato a música na época de Davi. Então a gente está falando aí de quase 500 anos para frente, depois da instituição dos levitas. Davi que organiza um coral, né, na nação de Israel, e alguns levitas que são destinados então a esse coral. Aí você tem lá nos Salmos, né, os filhos de Asaf, os filhos de Corá e aquela coisa toda. Mas assim, é um grupo só, que a maioria dos levitas, eles na verdade faziam a manutenção do templo. O que se assemelharia hoje mais a levitas? O que vocês acham? Essa é a minha abordagem aqui. Os diáconos, né? Os diáconos. Então olha como não tem nada a ver. Então quer pegar os caras da música, que chamaram de levita, dá uma vassoura, dá um rodo, dá uma ferramenta na mão deles. Né? Então querem um título, talvez pensam que é mais espiritual esse título, né? E talvez até pareça ser um dos grupos mais complicados de lidar na igreja, né? Esse dia eu estava lá no fundo, nós estávamos no ensaio de circulação e aconteceu uma situação que eu olhando para eles, lembrei dos levitas na hora, numa aula que você tinha atrás. Um dos músicos da igreja, ele pegou os microfones e começou a limpar todos os microfones, e aonde eles ficam ali, fica a bateria, a guitarra, eles pegou, estava limpando aquela parte. Um músico. Ele tirou o equipamento dele, a bateria todinha, limpou os microfones, limpou o violão, tudo estava lá no cantinho onde os músicos ficam. Ele deu uma faxina geral naqueles instrumentos, por exemplo, então não é levita. Mas
talvez não é a área de interesse dele. Não, eu falo assim, porque ele é do pai dele, né? O pai dele é porteiro. Então, os dois sempre tá lá fazendo alguma coisa. Aí ele aproveitou o ensaio desse moço que tá dele na meta pra ele ajudar. Então, mas ele é músico, né? Ele é músico. Então isso eu estou questionando, né? Talvez na área de interesse dele, limpar ali onde ele utiliza, talvez seja a influência do pai que tem essa característica de cuidar da igreja. Não sei, né? Só estou aqui tentando pensar, porque eu sou assim, né? Eu sempre vou, não é criticar, né? Eu sempre vou fazer uma análise provocativa. Então assim, tá, pra mim, eu olhei, se você olhando, tá fazendo mais do que obrigação, limpando aquilo que ele utiliza, porque é da área de interesse dele. Se ele saísse lá e fosse para os banheiros, se ele fosse para o estacionamento, se ele fosse para a salinha lá das crianças, aí talvez ele falou, opa, aí entendeu um pouquinho então, né, do seu papel. Percebe? Então às vezes a gente olha assim, o negócio é tão ruim que quando a pessoa sai um pouquinho daquele, aí a gente fala, nossa, olha só, que virtude. Só que a gente vai analisando um pouquinho, não é tão virtuoso assim. Jesus, ele disse o seguinte, se vocês fizerem tudo como serve, tudo que vocês devem fazer, tudo, fiz tudo como serve, vocês devem se considerar servos inúteis, não fizeram nada mais do que deveriam. Né? Então só para a gente entender, amado, que a gente precisa estar quebrando um pouquinho, sabe, os nossos orgulhos, vaidades, né? Porque a gente sempre quer contar vantagem do que a gente faz. Meu Deus do céu, no Evangelho não tem como. Não tem como eu me vangloriar, não tem como eu, sabe, falar não tem como. Então os nossos elogios, eles devem ser feitos de uma maneira saudável, encorajar os irmãos, incentivar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que fazemos não tem mérito, não tem, sabe, esse elogio descabido, não deve ter, né? Tudo é por causa de Cristo, a igreja gira em torno disso, o pastorado gira em torno disso. A igreja precisa saber, e os membros precisam saber, que eles não existem para si. A igreja não existe para si. A igreja, ela não pode viver em torno dela. A igreja não vive para ela. Nós vivemos na igreja, da igreja e para a igreja. Ô glória! Aí, Agora eu assustei. Tá vendo? Isso aqui é Deus usando aí, ó. Para não dormir, ó. Tá vendo? Vocês entenderam, amados, então, a dinâmica aqui? Então vamos lá. A prática pastoral é essa ação da igreja, né, na sociedade com seus diversos ministérios. É aqui que eu acabei desviando um pouquinho aqui. Então esses diversos ministérios não são apenas esses ministérios locais. São os ministérios como habilidades que nós temos de servir à sociedade. Essa é a perspectiva que a gente está tratando da igreja. Então, por exemplo, uma igreja, ela deve estar formando discípulos de Cristo, não para ela. Deve estar formando de Cristo para o reino de Deus. Vocês lembram? Nós temos o reino de Deus, nós temos a instituição e nós... a sequência não é nem toda. A sequência é a seguinte, ó, nós temos a instituição, nós temos a igreja e nós temos o reino de Deus. Vocês lembram dessa, né, sequência aqui? A instituição, ela existe com qual finalidade? Se isso caísse na prova, na última aula, a terceira questão. Olha, eu estou ajudando vocês, depois vocês falam que eu não ajudo. Organização. Hã? Organização. A instituição seria uma organização. Tá, não, ótimo, não está errado não. Mas ela existe com qual finalidade? Vamos ver a pergunta para dar a resposta correta, né? Para qual finalidade a instituição existe? Para que ela existe? Qual o propósito dela? Essa é a pergunta. Qual o propósito da instituição? A instituição você já definiu, é a organização, né? É a estrutura, é o CNPJ, é tudo isso aqui, né? Físico. A gente vê. Não anotaram não? Não chegaram a anotar isso? Então vamos lá. Eu expliquei isso na primeira aula, mas vamos retomar, tá? Mas eu sei, eu vou dar uma resposta para mim. Então diga para mim. Para você, diga para mim. Na minha opinião, até então, o que eu tenho entendido, a instituição ela serve para poder ajudar a sociedade. Tá, mas em relação à igreja, a instituição ela existe para a igreja. Com qual finalidade? Vamos lá, ó.
Preste atenção nisso aqui para ver se a gente memoriza essa ideia. A instituição, ela existe com a finalidade de dar suporte à igreja, viabilize a igreja, proporcione à igreja que ela atue socialmente. Tranquilo? Será que dá para a gente gravar essa ideia? A instituição, e a instituição a gente sabe, né? É toda essa estrutura aqui, ó, toda essa organização. Para que isso? Qual a finalidade disso aqui, amados? É para servir a igreja. E o que nós estamos chamando de igreja, ou quem nós estamos chamando de igreja? Para a gente entender também. Estamos chamando de igreja quem? É a denominação lá? Igreja Presbiteriana do Brasil? Congregação Cristã do Brasil? Assembleia de Deus e tal? Não é isso que a gente está chamando de igreja. A gente está chamando de igreja as pessoas que tiveram a experiência do novo nascimento, foram alcançadas pela obra do Calvário e são discípulos de Cristo. Então a instituição deve servir para dar suporte às pessoas que nós estamos chamando de igreja, para que elas sirvam o reino de Deus. Então viabiliza socialmente a igreja para servir o reino de Deus, que é maior do que a igreja. Não é, amado? E o que é o reino de Deus? São todas as coisas criadas que estão sob o domínio e a soberania de Deus. Todas as coisas. Esse é o entendimento. Se nós tivermos esse entendimento, olha como vai fazer diferença no nosso comportamento. Por que a gente não se interessa por justiça social? Por melhoria na vida das pessoas? Porque a gente entende que isso aí é coisa do Estado, não tem nada a ver com a igreja, né? Por que a gente não se interessa por meio ambiente? Isso tem nada a ver com a gente. Nós vamos para o céu e aqui vai ser destruído tudo mesmo queimado. A gente vai se interessar por isso. E tantas outras coisas que a gente não atua, né, na vida real das pessoas, porque a gente não tem o entendimento que o reino de Deus é tudo isso que é criado, está sob o domínio de Deus. Deus é Senhor e é Deus sobre tudo e sobre todos. E a igreja deve, a partir do Evangelho, através dos seus dons e talentos. E aí o que são os dons e talentos para eu chegar no ministério? O que são dons e talentos? Aí a gente fala, é o dom do pastor, é o dom do evangelista, é o dom de cura, é o dom de variedade de línguas, não é isso que a gente vai entendendo? Não é, amados? Agora veja só que complicação. Oi? Vai anotando aí, varão. Depois vai ser um livro estranho, né? Então, olha só, a gente entende muitas vezes dons e talentos como essas habilidades, essas capacitações que o Espírito Santo capacita para que a gente atue na liturgia, na edificação do corpo de Cristo, não é isso? Está errado? Não está, é isso, mas é só isso? Também não, porque a gente também tem os dons naturais. Então nós temos 3 classificações de dons: os dons naturais, os dons espirituais ou carismáticos e os dons ministeriais. Dons naturais, dons espirituais ou carismáticos e dons ministeriais. Naturais, ministeriais. Isso, e espirituais, né? Ou carismáticos, tá? Vamos lá, eu vou de trás para frente isso, eu vou de trás para frente. Eu vou do ministerial, espiritual e natural. Quais são os dons ministeriais? Eu falei já aqui hoje, em Efésios 4:11, né? Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Inclui o diácono também aí. Esses são os ministeriais. Os ministeriais, né? São os ministérios, os oficiais da igreja, por assim dizer. Nesse contexto de igreja litúrgica e organização e instituição, tá? Então esses são os ministérios da igreja. São os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, verso 11 até 16 lá. Aí nós temos os dons espirituais, ou os dons carismáticos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Se não me falha a memória, dê uma conferida aí quem puder. Deve ser 1 aos Coríntios, os dons espirituais. Espirituais. Carismáticos. Isso é. Carismático ou espirituais, é a mesma coisa, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 12. Me ajudem na referência, veja se é o verso 4,
que vai dizer que os dons, eles são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5, a partir do 5, irmã. Então, do 5 aí até o 11, não é isso? Do 5 ao 11 vai falar de 9, tá? Então, ele mesmo deu uns para... aliás, calma aí. O Espírito reparte cada um como quer, né? Para o que for útil. Então, pelo mesmo Espírito é dado o dom da profecia, pelo mesmo Espírito é dado o dom de curas, de variedade de língua, de discernimento de espíritos, e por aí vai. São 9, tá? Atuações do Espírito Santo na vida da igreja. Aqui é da igreja. Então, assim, qualquer membro que o Espírito Santo decidir dar os dons, ele vai distribuindo para a edificação da igreja. Tá? Os ministérios são para alguns, para poucos, né? Tanto é que no capítulo 12, lá no finalzinho, deve ser verso 27 e 28, o Paulo vai dizer: são todos apóstolos? São todos mestres? Não. São todos profetas? Não. É de fato alguns que são. Agora, esses dons aí é para ser derramado na igreja no todo. Então, nós temos dons ministeriais, dons espirituais e dons naturais. Tiago capítulo 1, verso 17, vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, né? O Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O que são os dons naturais? Toda habilidade que o ser humano tem para executar alguma coisa. O cara que fez uma caneca dessa aqui, ó, ele tem um dom. É um modelo, né? Cerâmica, barro, ele tem um dom. Aí veio outro cara e fez a estampa aqui. Ele tem um outro dom, outra habilidade. São profissões mesmo, execuções. O cara vai lá e pinta, o outro tem a música, né? A arte, o outro faz uma mesa dessa, é um carpinteiro, um marceneiro, né? O outro faz uma cadeira dessa aí porque é um serralheiro, mexe com ferro. Vocês estão entendendo? Então, as habilidades são dons naturais. Todos os dons naturais são dados por Deus ao ser humano, para o que for útil. Se o ser humano usa isso para glorificar Deus, se usa isso reconhecendo que Deus deu, é outra história. Não é isso que a gente está falando, mas são os dons. Então a gente precisa entender que o discípulo de Cristo, ele pode ter o dom ministerial, o dom espiritual e o dom natural. Tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Então, por exemplo, eu posso ter o dom da docência, posso ser um professor. Só que assim, eu ensino o quê? História. Ensino fundamental, ensino médio. Eu, como discípulo de Cristo, entendo que esse dom natural não é só para eu ter renda, para sustentar minha família. Eu entendo que isso aqui é para eu contribuir para a humanidade, para os indivíduos lá que eu vou ajudar a crescerem, né, nessa questão do conhecimento da história. Vocês estão percebendo então, amados? Qual é a perspectiva da igreja em relação à sociedade? É que os seus membros, eles atuem na sociedade. Isso é o pastorado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma igreja que eu congreguei há uns anos atrás, eu estava, né, estudando e tal, 8, 9 anos atrás. Estava estudando, fazendo faculdade. Não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de ensino médio, né? Sociologia, História e Filosofia. Ensino fundamental 2 e médio. E aí, o pastor, na ocasião, o meu pastor, ele disse: André, você precisa se decidir. Ou você vai ser um professor, ou você vai ser um pastor. Ele falou assim para mim. Eu falei: não, eu não entendo dessa forma. Eu falei: enquanto professor na sala de aula lá, com 30, 40 alunos, eu, como discípulo de Cristo, o entendimento que eu tenho da vida e do Evangelho, eu posso pastoreá-los. Posso ser um pastor para eles que eles talvez nunca terão, nunca conhecerão. Como que eu posso pastoreá-los, amados? Como que eu poderia ser um pastor sendo um professor? Para muitos meninos, inclusive, uma figura de referência paterna que muitos não têm em casa. Que os respeitam, que os educa para serem homens de fato. Para as meninas, outro aspecto de paternidade, né? De acolhimento, de segurança, de respeito. Então eu posso pastorear sendo um professor. Isso é o pastorado que a gente está chamando.
É esse exercício, a minha fé cristã, os meus valores, eles são, na verdade, exercidos na sociedade. Aleluia! Vocês estão entendendo então, amados? Né? Como que essa ideia do pastorado, é isso que a gente precisa entender como igreja, né? Então o pastorado diz respeito a isso, essa ação da igreja na sociedade. E ó, a ação da igreja, eu não estou falando, a gente vai fazer uma ação aqui, juntar todo mundo sábado e vamos para algum lugar. Não é isso, mas é cada indivíduo que vai se espalhando na segunda-feira. A igreja de domingo é uma coisa, a igreja de segunda é outra coisa. A igreja de segunda é aquela igreja atuante que no domingo ouviu a voz de Deus para falar na segunda. Quando eu falo segunda, não é só segunda, né? É de segunda a sábado. Aí domingo a gente está lá como igreja. E de segunda a sábado a gente está na sociedade. Olha que loucura que a gente fez. A gente quer estar de segunda a segunda na igreja. Não. E na sociedade a gente não tem entendimento que a gente precisa ser igreja lá. E como a gente é igreja? Cada um nas suas atividades. Um dia, isso não é historinha não, tá? Isso é de fato um relato histórico, né? Um grande evangelista chamado D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, grande evangelista do século passado, né? Dizem aí que ele levou 1 milhão de pessoas a Cristo. Ele, um dia, evangelizando e ganhou um sapateiro, né, para Jesus. O sapateiro disse: Moody, o que eu faço então a partir de agora? Ele disse o seguinte: você faça o melhor sapato que você puder fazer e venda do preço mais justo que você puder vender. É isso que você vai fazer. Pronto, amor. Vamos pegar lá atrás, lá nos evangelhos, quando João Batista estava falando assim: arrependam-se e tal, e tal, e tal. Aí chegaram para João Batista e perguntaram lá: o que eu preciso fazer então? Né? Tá, estou me arrependendo aqui, mas o que eu preciso fazer então? Qual é a minha vida agora a partir desse arrependimento? Um soldado. Vou contextualizar, contextualizar. Isso é contextualização. Um PM hoje, Polícia Municipal, né, que era um soldado de Roma. Então, a contextualização não é que você pega e dá um exemplo totalmente diferente. Não, é aquilo que é semelhante. Então, um soldado romano não, um PM. Perguntou para João Batista: o que eu faço? Aí João Batista disse assim: ó, deixa de ser PM, que esse negócio não é de Deus, não. Você quer ser espiritual, você vai ser pastor, vai ser um evangelista, vai para missões. Não é isso que ele falou. Você faz o seguinte: você se contente com o seu salário. Olha, não aceite propina, cuidado com a corrupção. Então não é de hoje, isso aí sempre foi, né, um desafio para os soldados, os PMs lá de Cristo. Se contente com o vosso soldo, não maltrate ninguém, não use da autoridade que você tem, daquilo que você está investido de autoridade por essa farda, por essas armas e por essa lei que te protege, para abusar da sua autoridade maltratando as pessoas. Olha o que João Batista fala. Aí para outro lá vai dar outras orientações. Então não falou assim: ó, deixe totalmente o que você está fazendo aí, se enfia dentro da igreja ou vai para missões e aí sim é o que Deus quer da sua vida. Não. Continue fazendo o que você está fazendo, se não é ilícito, né? Claro. Isso não é ilícito, né, mas continue fazendo o que você está fazendo, agora na perspectiva dos valores do Evangelho, agora a partir do seu arrependimento, agora a partir da sua conversão. Então seja quem você sempre foi nessa atividade social, só que agora levando o Evangelho. Isso é o pastorado, isso é a pastoral. É isso que a gente precisa ser como igreja. Diga-me. Que foi quando que aconteceu com Zaqueu. Cobrador de impostos. Houve mudança, houve salvação quando Jesus entrou na casa dele. Por quê? Houve mudança. Por que houve? Porque quando ele se deparou com Jesus, e Jesus não precisou falar para ele: ó, você tem que se arrepender, você tem que... Não falou nada. Olha como é evidência do arrependimento, da conversão da pessoa, quando a pessoa decide. Ela falou: não, se eu tenho prejudicado alguém, porque ele era um cobrador de impostos. E cobrador de impostos na época, pode ter certeza que pegava o seu negocinho lá a mais, né? Que talvez extorquia alguém. Eu estou falando talvez, não estou falando que o Zaqueu fazia isso. O cara já devia ter pecado demais para colocar mais na conta dele, não sei. Não estou afirmando nada, certo? É igual Maria Madalena, né? Aquela prostituta. Quem disse que era prostituta?
A Bíblia não diz isso nunca, mas a gente que diz, coitada da mulher, que já era endemoniada. Uma parte de demônio na vida da mulher, ainda a gente diz que é prostituta, além dos demônios. Não tem. Então Zaqueu também, não sei, ele disse, ó, se eu tenho prejudicado, é possível que sim, não sei, não posso afirmar. Mas ele disse, eu vou restituir quatro vezes mais. E havia até uma lei no Antigo Testamento que regulamentava isso. Se você prejudicou, dependendo do prejuízo, você tem que ressarcir, é como se fosse assim, com juros, com danos morais. Então não é só aquele prejuízo lá, ainda acrescentava coisas, né? Então, nesse entendimento. Só para a gente entender, então, né, o que seria de fato essa atuação. Outro fator interessante, aqui eu vou encerrar o de hoje, tá? Nas ações dessas 3 igrejas, né, é ter o perfil da liderança colegiada. Foi isso que eu falei aqui, tá? Que nelas havia suas nuances, né? Suas oscilações, diferenças. Como essa diversidade contribuiu para o desenvolvimento de seus ministérios, proporcionando ampla atuação do Espírito Santo. Então, quando a gente tem essa igreja bíblica, nessa dinâmica, as possibilidades são muito maiores. Se a gente se prende, coloca a igreja no quadradinho, limitado, como eu falei, a nossa cultura, limitado à tradição religiosa denominacional, né, que ela faz parte, a gente está limitando a ação do Espírito Santo, a gente está empobrecendo a igreja de Cristo, amado, nessa organização. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode encapsular, com a palavra estranha, né? Mas é essa mesmo. A gente não pode encapsular o evangelho, sabe? Nesse espaçozinho aqui, nessa limitação de entendimento. A gente precisa extrapolar isso aqui, amado. Isso aqui não deve ser uma caixa, a gente não deve encaixar o Evangelho nessas nossas caixinhas. O desafio é sair fora da caixa, né? Diga, Mário, pode falar. Tanto que o livro que o pastor indicou, a entrevista dele, mostra isso. Sim, exatamente. Mostra isso. Exatamente. Tirando a visão de dentro da caixa. Você está ali encapsulado, você está totalmente focado ali só na caixinha. Limitado, né? Limitado ali só naquela visão da igreja ali fechada. Não é isso. Você tem que você tem que abrir a mente. Alargar o horizonte. Alargar o horizonte. O horizonte que o Evangelho propõe é infinito. Nosso horizonte é 180 graus, né? Só que ele é infinito. Ele não é 180 graus. Uma coisa que o pastor falou aí também, uma coisa que me deu a visão do livro. Quando eu estava na praia, aí sentado na praia, eu estava pensando sobre isso. Olhando o horizonte, eu lembrei da palavra que o pastor falou. Acabou de falar agora, nosso horizonte é 180 graus. Eu olhei assim, gente, como é que a gente se limita a 4 paredes? Como que a gente tem um horizonte tão grande e a gente se limita só em 4 paredes? E a gente nem está se referindo à geografia. Sim. Não é 4 paredes, porque essa limitação que a gente se coloca. Exato. A gente mesmo se coloca a limitação de 4 paredes, nós mesmos nos colocamos aquela limitação de sinal. Nós temos que colocar aquela limitação, 4 paredes, vamos em 4 paredes. Eu nem digo que a visão do Evangelho são 360 graus. Ele é tridimensional. Que é a fé, né? Diga, mano, diga. Eu assim, nesse curso que vocês estão falando, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, né, assim, para mim explicar isso aí, eu vou falar um negócio. Eu sou muito difícil de guardar texto, memorizar, local, assim, essas coisas. Eu entendo, mas para mim guardar isso aí é muito complicado. A minha área é mais cálculo, sim, mais exata, mais de calcular as coisas. Então, mas eu entendo. Agora voltando ao assunto. Sempre que eu tenho a oportunidade de levar com as pessoas, eu levo uma boa nota. Porque a fé,
ela age no impossível. Então, tudo que crê, né, pode acontecer se tem fé em Cristo. Então, assim, às vezes, né, nós, como igreja, levamos uma ideia para as pessoas de que fé ela só pode curar, né, só pode trazer uma comida quando está passando fome, só pode tirar alguém do hospital, só pode tirar alguém da cadeia, mas a fé ela vai além disso. A fé ela pode restituir um carro meu que for um pneu no meio da estrada não tem ninguém. A fé ela pode me levar para o emprego que eu estou precisando. A fé ela pode, sei lá, colocar comida dentro da minha casa, né, como aconteceu com a viúva que só tinha azeite, né, um punhado de azeite. Ela teve que pegar vasilhas e vasilhas para poder encher e só parou porque acabou as vasilhas, porque se tivesse mais, tinha enchido mais. Então, assim, todo esse planeta que o Senhor fez, ele é possível para a gente, independente se a gente tem boa condição financeira ou não. Por quê? É a fé. Né? A fé ela pode fazer eu sair daqui e ir morar em outro lugar. Né? E o que a gente, assim, o que eu sempre levo é que a essência que tem dentro da gente ela tem que ser a mesma aonde a gente for. O meio ele não pode influenciar na pessoa que a gente é. Né? Porque em tudo, eu até anotei aqui, todos os dons devem ser usados para o meio pastoral, para o meio de levar, né, de ganhar a pessoa, de evangelizar, de discipular ela, de ensinar ela, até o ponto de que ela esteja pronta para fazer isso com outras pessoas. Né? Então, assim, falando em cima dessa questão assim, que vocês estão comentando de horizonte, eu procuro o máximo ver o meu limite como o planeta Terra. Entendeu? É muito curto. Daqui para o Japão, que é a extremidade, é tão pouca distância, entendeu? Porque nós temos um meio que se chama Cristo, e através da fé ele pode fazer muitas coisas acontecer, inclusive levar um de nós para lá, entendeu? Que é uma coisa, assim, eu vejo uma coisa tão insignificante mediante ao Deus que nos serve, entendeu? Que pode fazer muito mais. Eu acho muito mais grande abrir o mar e passar milhões de pessoas, milhares de pessoas, do que levar alguém para o Japão. Fazer alguém ter uma condição financeira boa, sei lá, qualquer outra coisa, assim, entendeu? A respeito do que o Pedro falou, eu escutei participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus